Eu quero convidá-los então a abrir a Bíblia de vocês. Eu acho que vai passar aí também, né, nos slides, o livro de Hebreus. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. E eu queria, durante alguns minutos, compartilhar com vocês algumas ideias sobre o que o autor de Hebreus denominou de nuvem de testemunhas. Hebreus 12, 3 primeiros versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu particularmente gosto muito de ler biografias. Não sei se tem mais alguém que tem essa predileção ou essa até mesmo mania de ser curioso quanto às vidas daquelas pessoas ou daquelas figuras, daqueles personagens que de alguma maneira influenciam ou influenciaram a nossa vida ou a história da humanidade. Eu particularmente gosto bastante. Eu estava ainda essa semana, quando eu estava pensando aqui nesse texto, eu estava tentando me lembrar algumas biografias que eu já li, e todas elas me acrescentaram muitas coisas. É claro que, como eu gosto bastante de música, eu acabo também me interessando muito por biografias de músicos. Já li biografia do Johnny Cash, do Eric Clapton, do Neil Young, do Bob Dylan. Já li várias biografias, inclusive Ozzy Osbourne. Li biografias também de fotógrafos como o Roberto Capra, o Cartier-Bresson e o brasileiro Sebastião Salgado, Nelson Mandela, Saramago, Rubem Alves, Kay Jemison, que era uma psiquiatra que sofria de transtornos bipolares, escreve então a história da vida dela, Charlie Chaplin. Eu comecei a me lembrar de tantas, algumas até que eu não me lembro, mas eu fiquei pensando, interessante como a leitura e o convívio com o conhecimento de algumas pessoas, de algumas personagens, de uma certa maneira modelou também a minha maneira de estar no mundo, de uma certa maneira também modelou o meu jeito de ser, ao conhecer as histórias mais a fundo de determinadas figuras com as quais eu gosto de uma certa maneira interagir. Por que eu falo isso? Porque o autor de Hebreus, ele nos faz um convite muito interessante para conhecer biografias. Porque quando ele diz assim, olha, portanto nós também, visto que temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? O que será que esse autor está querendo dizer quando ele cita essa nuvem de testemunhas? Para a gente entender isso, nós temos que ir para um capítulo anterior. Aí a gente vai conseguir entender o que esse autor está falando. Eu vou, então, sugerir para vocês que a gente vá para o capítulo 11 de Hebreus. A gente não vai, obviamente, ler tudo, mas se vocês em casa com calma lerem,
o capítulo inteiro de Hebreus, vocês vão ver que ali existem uma relação muito grande de pessoas que tiveram uma participação, uma contribuição muito forte na história do povo hebreu e na história da fé cristã como um todo. Eu não vou ler, mas eu vou aqui citar para vocês as pessoas que são citadas aqui. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, Sara, José, Moisés, os israelitas como um todo, uma prostituta chamada Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Todos estão aí citados no capítulo 11, confiram em casa. E ele amplifica muitos profetas. Profetas, vou citar mais ou menos aqui o que o capítulo 11 fala. Profetas que conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam da espada, da fraqueza tiraram força para enfrentar exércitos. Expressões aqui do capítulo 11. Algumas dessas pessoas, porém, também foram torturadas, sofreram zombaria e açoites, palavras do capítulo 11, algemas, prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, como acredita-se que foi o profeta Isaías, assassinados. Andaram como peregrinos, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, passaram necessidades, foram afligidos e maltratados. Todas as expressões que estão aí no capítulo 11. Então essa galeria de pessoas ou de biografias que estão aqui sendo citadas e relacionadas não estão aqui por acaso. Tem uma coisa mais ainda que o próprio autor, ainda no capítulo 11, fala, que todos estes citados aqui, apesar do bom testemunho da fé, nem sempre obtiveram a concretização das promessas as quais estavam esperando. Nem sempre foram vitoriosos, alguns foram, outros foram derrotados, alguns ganharam guerras contra exércitos poderosos, outros foram decapitados e foram torturados. Entretanto, diz ali o texto ainda no Hebreus 11, Deus não se envergonha de nenhum deles. E usa uma outra expressão que eu acho muito bonita, que diz assim, o mundo não era digno deles. Foram personagens, pessoas, que tiveram uma contribuição tão grande para a sociedade da sua época, que o mundo não era digno deles. Os profetas que ele cita bastante aqui, eram, como muitos de vocês sabem, a manifestação, inclusive, do pensamento crítico daquela sociedade. O Joel estava citando aqui que crer é também pensar. Os profetas pensavam exatamente assim. Não só pensavam, como agiam. E, claro, incomodavam. Incomodavam reis, governos autoritários. Porque o pensamento crítico desses profetas fazia com que as pessoas questionassem o status quo. Assim como todo cristão deveria também questionar. Já pensou se eu resolvesse durante essa mensagem falar sobre cada um desses personagens? O próprio autor, chega uma hora que ele diz assim, o que mais que eu posso dizer? E ele diz assim, certamente me faltaria tempo necessário para falar de tantas e tantas histórias, de tantas e tantas biografias que trouxeram
uma contribuição extremamente importante, que é a que ele chama de uma nuvem de testemunhas que estão diante de nós, como povo de Deus. Só para vocês terem uma ideia, apenas eu acho que eu tenho sempre uma curiosidade muito grande de pensar nas biografias bíblicas também, né? Como nós muitas vezes estamos distantes, inclusive, destes personagens, quase não conhecemos assim de ouvir falar. Quantos já ouviram falar em Jeremias, por exemplo? Imagino que todos nós. Mas quantos de nós sabemos um pouco mais da vida de Jeremias? Jeremias tem uma biografia extremamente rica, né, tanto no seu livro quanto aquele que é atribuído a ele também, que é o de Lamentações. Talvez muitos saibam, muitos conheçam Jeremias, mas poucos saibam que Jeremias, por exemplo, foi pendurado num tronco como sendo torturado. Está ali, Jeremias 20, capítulo 2. Talvez a gente não saiba que toda essa entrega de Jeremias para falar a palavra de Deus, talvez a gente não saiba que ele foi encarcerado, açoitado, capítulo 37, versículo 5. Foi lançado numa cisterna para morrer, capítulo 38, versículo 6, lá de Jeremias. Detalhes de biografias, detalhes da vida de um profeta, que às vezes nós não conhecemos, que às vezes nós não temos contato. Mas para quem esse texto se dirige? Obviamente que é para todos nós, Igreja de Jesus. Obviamente que esse texto está aqui disponível para todos nós, mas tem alguma coisa que chama atenção no livro de Hebreus. Por exemplo, no capítulo 5, o autor de Hebreus está um pouco incomodado, porque ele diz assim, olha, o autor estava um pouco, talvez até cansado, não sei que palavra que eu colocaria aqui, a respeito do comportamento de muitos membros para os quais ele escrevia esta epístola. No capítulo 5, ele estava aqui incomodado com o que ele chamava de aqueles que tinham, deixa eu achar aqui, capítulo 5, no versículo 11, 12. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Porque com efeito, quando vocês já deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ainda tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo os princípios básicos, elementares. Como se ainda precisasse de leite, quando já poderiam estar tomando um alimento mais sólido, mais forte. Então parece que, quando a gente lê no capítulo 12, eu acho muito interessante, porque no capítulo 12, quando ele fala dessa nuvem de testemunhas a nos rodear, e que baseado na história dessa nuvem de testemunhas, baseado no exemplo de todos esses cidadãos e cidadãs que foram citados no capítulo 11, ele fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que foi o mesmo consumador e autor da vida de cada um desses que estão ali registrados. Mas ele vai um pouquinho mais longe. Ele fala assim, considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, aqui manifestado muito mais na figura de Jesus, mas sendo representado sobre todas as outras figuras do capítulo 11. E ele diz, para que não fiquem vocês cansados e desanimados. Para mim, essa expressão me dá uma dica de que olhar, prestar atenção nessas biografias e nessas testemunhas nos ajuda muito a revigorar a nossa fé. Pode contribuir de maneira extremamente forte para que a gente renove as nossas forças. O texto de Hebreus 12, para além de todos nós, cristãos,
é dirigido para quem está desanimado, para quem está decepcionado, para quem está, inclusive, achando que a igreja não é mais, e não consegue mais ser luz. Para aqueles que estão cansados de ver tantas pessoas falando em nome de Deus e agindo sem nenhuma coerência com esse nome de Deus. O profeta Elias, por exemplo, é um que nem foi citado aqui no Hebreus 11, mas nós podemos lembrar dele também. Ele teve uma experiência que vocês conhecem muito bem, de que depois de ter tido experiências muito positivas e até mesmo extraordinárias, como um profeta de Deus, começou a ser perseguido. Perseguido pelo rei Acabe. E ele então se sente desanimado e foge para o deserto, entra numa caverna. Vocês conhecem esse texto lá em 1 Reis. E ele começa a dizer para Deus nas suas orações: Senhor, eu estou sozinho. Não há ninguém aqui que leve a sério a tua palavra. Todos foram mortos pelas espadas. O reinado que está sobre nós é um reinado de extrema violência. E não há mais ninguém se levantando contra ele. E aí então Elias derrama-se na sua tristeza, na sua crise existencial. Mas o que que ele ouve de Deus? O que que ele ouve num determinado momento? Elias, ainda há alguns mil. Se eu não me engano é 7.000. 7.000. Ainda há 7.000 que não se dobraram ou que não dobraram os seus joelhos a Baal, que era a divindade adorada por aquele reinado. Elias, você não está sozinho, não. Ainda há 7.000 aqui que não entraram, que não caíram na esparrela e que continuam firmes. Elias, volta. Você não está sozinho. Eu estou aqui tomando a liberdade de fazer esse paralelo de Hebreus 12 com a experiência de Elias. Porque quando eu leio, eu tenho pensado muito nesse texto há meses. Há meses. Tentando identificar quem são os que ainda não se dobraram. Tentando fazer com que identificar essa nuvem de testemunhas me ajude a seguir a minha caminhada. Me ajude a não me desviar da fé. Então, para que serve essa nuvem? Serve para que a gente lembre de que se você aqui nessa noite está desanimado, está decepcionado, não vê perspectivas, saiba que você não está sozinho. A gente acaba trocando muitas ideias com as pessoas e é muito grande o número de pessoas decepcionadas. Muito grande. Então nós não estamos sozinhos. E eu queria propor algo a mais ainda. Eu queria propor para essa igreja hoje a gente ir além de Hebreus 11. Baseado na frase que ele coloca aqui, que para mim ela é extremamente importante. Me faltaria tempo necessário para citar tanta gente que está aqui presente nessa nuvem de testemunhas. Eu entendo isso
como uma forma de olharmos para a nossa sociedade hoje, para o tempo que passou na história da igreja, em toda a história da igreja, e pensar quantas pessoas estão aqui sendo acrescentadas a essa galeria. E eu não vou chamar galeria de heróis, eu não gosto dessa palavra. Na nossa Bíblia, nos títulos que algumas tradutoras colocam, está ali a galeria de heróis da fé. Essa palavra herói não aparece aqui, é apenas uma colocação para facilitar um tópico. Porque não dá para chamar de heróis, porque se você for olhar essas pessoas aqui, foram todas pessoas limitadas, pessoas com suas dificuldades, assim como nós. Não tem herói aqui. São pessoas. Pessoas falhas. Pessoas que pisaram na bola. E eu acho incrível ele citar, inclusive, a prostituta Raabe, que não apenas entra nessa galeria aqui, como entra, inclusive, na árvore genealógica do próprio Jesus. Pessoas comuns. Eu acho que essa palavra heróis, ela é uma armadilha muito forte para nós, porque a gente acha que então nós não podemos ter uma vida digna de ser chamado de filho de Deus, porque quem somos nós perto de um Moisés, perto de um Noé, perto de um rei Davi? Heróis não está aqui. Aqui não tem heróis, aqui tem pessoas. E que essa nuvem não parou aqui. E aí eu volto para aquilo que eu estava falando no início, para vocês, do meu gosto pessoal por biografias. E talvez por isso eu tenha me identificado tanto com esse texto durante tanto tempo. Mas de pensar, como é que nós, igreja, como é que cada um de nós aqui, sentado aqui nos bancos, no banco do coral, como é que nós podemos aprimorar e conhecer mais ainda essa nuvem de testemunhas? Que histórias eles têm para nos contar? Que exemplos eles têm para nos dar? Podemos começar pesquisando sobre as vidas dessas pessoas aqui que foram citadas. Mas a minha proposta é que a gente vá além. De que ainda hoje, na nossa sociedade, há também personagens históricos que fazem parte da história da fé cristã e que vale a pena a gente se interessar e conhecer, porque pode também trazer uma influência muito importante para a minha fé. No pequeno artigo do boletim, eu já citei alguns deles. Quantos aqui nunca ouviram falar em Martin Luther King Jr.? Alguém aqui nunca ouviu falar em Martin Luther King Jr.? Acredito que não, né? Quantos aqui já leram a biografia do Martin Luther King? Quantos aqui já se aproximaram dos escritos e dos discursos dele que estão aí disponíveis para nós? Quantos aqui conhecem o que Martin Luther King pensava? Ele faz parte de uma nuvem de testemunhas extremamente forte, um pastor batista, que tem um testemunho extremamente rico para a sociedade como um todo. Você vai ouvir muitas pessoas que não são nem cristãs falando das coisas que Martin Luther King falou e fez. Tem um livro, a autobiografia de Martin Luther King, organizada por um outro escritor. Ele pega, então, trechos e pega muitos discursos. E, gente, é fantástico. É fantástico de pensar como a fé cristã ela se materializa na figura de um homem como Martin Luther King, que lutou contra o racismo, que lutou pelos direitos civis, que foi um grande lutador dos direitos humanos. Isso tudo que estão chamando de mimimi hoje. Martin Luther King estava ali e foi morto por causa disso, torturado, morto, assassinado. Uma outra pessoa que eu citei aqui também, que para mim ela traz um diferencial muito grande, que é do pastor protestante Dietrich Bonhoeffer. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar também. Eu também sugeriria. Ele tem tantos livros interessantes. Ele tem um livro chamado Discipulado, que é maravilhoso.
Ele tem um livro chamado Vida em Comunhão, falando da comunhão dos irmãos e da comunhão da igreja, que é espetacular, profundo. E para mim, de todos, o mais maravilhoso é um livro chamado Resistência e Submissão, que são as cartas que ele escrevia da prisão, porque ele foi preso pelos nazistas. Foi assassinado, obviamente, foi executado algumas semanas, poucos dias antes do nazismo cair e de Hitler se suicidar. Ele era um pastor luterano, mas que durante o crescimento do nazismo, muitas igrejas, inclusive, começaram a ser coniventes com isso, a própria igreja luterana, e ele então foi um dos fundadores da Igreja Confessante, que reunia líderes, pastores, que se levantaram contra o nazismo. E ele então é preso, e aí eles conseguem registrar algumas dessas cartas que ele escrevia, que é uma lição extremamente grande sobre resistência diante do autoritarismo. Enfim, eu também gostaria de ficar horas aqui sugerindo para vocês e compartilhando com vocês leituras para que a gente pudesse se aproximar de um conhecimento a respeito das testemunhas da fé cristã. Porque a gente pode conhecer a história cristã, gente. Um dos grandes problemas hoje, talvez, do nosso país, é que as pessoas não conhecem mais história. As igrejas, nem a Bíblia, e não conhecem essas testemunhas. Tanta gente com tanta coisa para nos dizer. Quem já leu alguma coisa também a respeito do pastor presbiteriano Jaime Wright? Irmão do Paulo Wright, que foi eleito presbítero na nossa comunidade e foi assassinado também pela ditadura. Jaime Wright é o organizador, junto com um amigo muito forte que ele tinha, Dom Paulo Evaristo Arnes, o organizador do famoso livro Brasil Nunca Mais. Eu li alguns meses atrás um livro escrito por eu não me lembro se é presbítero, não. Ele é um líder batista. Esqueci o nome dele agora, mas ele escreve um livro chamado O Pastor dos Torturados. E ele fala sobre as experiências desse pastor presbiteriano durante a ditadura e como ele tentava ajudar as pessoas que estavam passando já, presos políticos e tudo mais. E ele ajudou tanta gente, mas não conseguiu encontrar o seu irmão Paulo até hoje, né? Mas eu fiquei assim impressionado, né, com o testemunho do Jaime Wright. Às vezes mais conhecido fora do círculo evangélico do que no próprio ambiente evangélico. Queridos, quem são essas testemunhas? O que elas nos falam hoje? E para que elas servem? Para nos estimular, para fomentar em nós um conhecimento, tanto da palavra de Deus, quanto daqueles que passaram por aqui e tiveram uma enorme contribuição. Eu queria realmente, quem sabe, com estas poucas palavras, com essa pequena reflexão, se eu pudesse gerar uma curiosidade em cada um aqui de vocês, incluindo a mim mesmo, em conhecer cada vez mais pessoas que foram extremamente importantes, dignas de serem chamadas de filhos de Deus, e que ao mesmo tempo não eram dignas deste mundo. Quem sabe a gente pode aprimorar, amplificar um pouco mais o nosso conhecimento da nossa fé, da nossa relação com Deus.
Há muita gente aí para a gente conhecer, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja ou deixe de ser esse povo que é considerado hoje um dos grupos mais manipuláveis da nossa sociedade. Você sabe disso. É tão triste a gente ver os evangélicos sendo manipulados. Se a gente conhecer mais, se a gente mergulhar nessa nuvem de testemunhas, se a gente conhecer e valorizar o conhecimento pode nos ajudar muito a nos aproximarmos e a mantermos a nossa caminhada firmes no autor, no consumador da nossa fé, firmes na fé em Cristo. Amém?